A República de Campina Grande hoje ganha um novo projeto. Nasce aqui o primeiro podcast político da cidade. Senhoras e senhores, contemplem o Poder Paralelo CG. O projeto consiste em fazer análises de diversos temas relativos à Rainha da Borborema através da ótica liberal conservadora dos nossos participantes. Na bancada estão aqui comigo Luiz Felipe Nunes, Demétrios Oliveira e Felipe Lima. Eu me chamo Ítalo Wallenberg e vamos ao observatório de hoje, com o tema Novos Vereadores de Campina. Vou começar, ok? Vamos lá. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. A vereadora mais votada das últimas eleições foi justamente a Eva Gouveia, do PSD, com 4.238 votos. E aí, qual é a análise dela na ótica de vocês? Eu acho que ela pegou primeiro, né? Um recall por conta do marido, né? O sobrenome, acho que nesse sentido tem muito peso, muita influência política. Eu acho que também pelo fato dela já ter vindo desenvolvendo trabalho na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. Então ela já tem uma estrutura boa, sabe? Tem muitos caminhos abertos para ela. Então acho que foi uma surpresa. Não foi surpresa, né? Poderia ser, mas não foi. Eu achei previsível. Eu lembro que eu falei até para uma amiga minha que eu chutava que ela seria a mais votada aqui em Campina. Eu acho que aquela família já conhece o caminho das pedras, né? Então já tem acesso às bases. Tem uma secretaria que é muito poderosa, que é uma Secretaria de Assistência Social. E aqui vale salientar que na cultura das pessoas, do lugar onde a gente vive, é muito comum as pessoas acharem que qualquer serviço público é um favor que está sendo prestado. Então, dentro de uma Secretaria de Assistência Social, quando você consegue prestar um serviço social, é muito mais fácil você captar aquele público para voto. O perfil da população, tipo, a gente tem a nossa cidade. Acho que tem uma minoria de pessoas que tem mais dinheiro, mas a maioria é pobre, entendeu? Então, a Secretaria de Assistência Social, de uma forma ou de outra, ela está em contato com a massa da população. Você tem abertura, né, entendeu? Então dá para você aproveitar politicamente. É claro que existem todas aquelas questões éticas, né? Mas eu sou secretário, não vou me envolver politicamente. Mas queira ou não, é você que está ali com a sua influência, empregando pessoas, fornecendo serviços, enfim. Sim. De maneira ativa, eu acho que isso é a parte mais determinante, na minha opinião. O fato de que, por ela trabalhar justamente com a área de serviços sociais, né? Existe esse apelo mais atrativo para a população, de que eu fiz isso, né? Eu propus esse tipo de ação que trouxe o bem de maneira ativa para a população, entreguei isso na mão das pessoas. Isso é mais atrativo para as pessoas para ouvir, principalmente do cidadão comum, né? Do que muitas vezes um discurso mais voltado para aquilo que particularmente a gente mesmo aqui acredita, que é eu prometo que eu não vou atrapalhar a sua vida. Então eu acho que isso é muito determinante também, foi muito importante para estar fazendo ela receber o número de votos que recebeu. Eu acho engraçado que a gente falou aqui e a gente ignorou o fato de que ela é mulher. Sim. Muita gente fala isso, porque nós tivemos a vereadora mais votada mulher, mas eu acho que o fato dela ser mulher, nesse sentido, não influenciou em porcaria. Eu acho que esse é um caso que até o próprio... Não tem nada... A eleição de Eva, como vereadora mais votada, não é porque a população de Campina Grande simplesmente disse assim: nossa, nós precisamos de uma representante mulher, vamos votar numa mulher. Não foi por isso. Nem porque ela foi mulher de Roma. Nem porque ela foi... Fica aí a inquietação. Eu acho que esse é um caso, no meio de vários outros, que até o movimento feminista mesmo faz uma ressalva. É um caso de, assim, elas vão dizer, com certeza, tem representatividade e tal, mas o motivo... ela, porque ela não reza a cartilha. Não, com certeza. Tipo, faz aquela comemoração velada, tipo, é mulher, mas tipo, ela não pensa como a gente. É verdade. Sabe? Exatamente. Então vamos seguindo aqui. Na verdade, os três primeiros vereadores são mulheres, né? Sim. Eva Gouveia, Ivonete Ludogero e Fabiana Gomes. Vamos chegar lá. Agora, Ivonete Ludogero, também do PSD, com 3.893 votos. Ivonete, para quem não conhece, é esposa do ex-deputado Manuel Ludogero, que também foi vereador na Casa Félix Araújo. Análise de vocês. Então, ela é mais uma... Mais uma mulher, pô. Mas assim... Mais uma mulher não, mais uma ex-esposa. Exatamente. E novamente, não foi votada por ser mulher. Eu acho que é assim,
política é aquela coisa, né? O pessoal vai ocupando os espaços, aí, por exemplo, o cara não pode ser deputado, vereador, várias coisas ao mesmo tempo. Então ele começa a colocar a família. Então a mulher, como acho que naturalmente, por ser uma pessoa que está ali, ocupando um lugar de confiança na vida do sujeito, melhor do que um cara que possivelmente vai traí-lo, como já aconteceu aqui na Paraíba, né? Nessas questões tipo Ricardo Coutinho, Cascunha Lima e tal, essas passadas de perna que acontecem. Eu acho que é natural. E, tipo, novamente, nenhuma novidade pelo fato dela ser mulher. Não foi porque ela foi mulher especificamente, mas porque ela está dentro de um contexto político que a colocou nessa posição e que a proporcionou essa vitória, né? Então, esperado também. Sim, é bem esperado. Ela tem uma máquina bem importante na mão, que é a presidência da Câmara Municipal. Enfim, além de ter um salário maior, o presidente da Câmara tem o poder de nomear mais cargos, né? Ganha mais, tem um extra salarial. E tem o poder de nomear mais cargos também dentro da Câmara. Cargos da própria Câmara, se eu não me engano. E, enfim, também faz parte de uma família que está aí na política, conhece o caminho das pedras do mesmo jeito. Acho que é mais uma candidatura previsível e também ali dentro da máquina que o PSD formou, né? Vamos falar do carro dela, né, daqui a pouco? Já. Eu acho uma coisa interessante de ressaltar o fato de que as duas primeiras colocadas, respectivamente, têm associação com a política no âmbito familiar já, né? Eu não conheço muito bem a trajetória da Fabiana Gomes, que vai ser a candidata sobre a qual a gente vai comentar na sequência, mas tanto no caso da Ivonete Ludgero como no caso da Eva Gouveia, as duas são pessoas que já conviviam e já tinham familiaridade com o ambiente político por conta do contexto familiar. Com certeza isso ajudou elas até a vitória, até o bom resultado que elas tiveram nessa eleição dos últimos dias aí, né? Bom, a terceira, que é a Fabiana Gomes, ela é esposa de Nelson Gomes, que era vereador. Então ela são as três primeiras. Então ela entra dentro do pacote que eu acabei de mencionar também. Exatamente. A Fabiana Gomes, ela teve 3.715 votos, a esposa do vereador Nelson Gomes Filho, que também foi secretário. Sim. E também foi presidente da casa também por um período. Exatamente. Mais uma que se a gente fosse fazer um bolão antes, todo mundo iria estar que seria eleita e com Nelson votação Gomes boa. aqui? Exatamente. Ela é bem mais jovem que ele, né? Não sei, é bem relevante isso aí, mas não dá pra saber tanto. Hoje em dia, com a medicina eu na verdade, não tão avançada, dá pra... Eu não conhecia o perfil dela. Ela é envolvida com o que, assim? Não sei. Cara, ela é esposa de Nelson Gomes, e Nelson Gomes é bem poderoso, né? Então, acho que ela não precisa ser envolvida com nada, e acho que essas três representantes, o envolvimento delas é com fisiologismo mesmo. São candidatos que estão ali atrás do poder, e é isso. Até que ponto essas mulheres, né? No caso mais específico de Ivonete e de Fabiana, né? Porque não posso falar de Eva, porque o marido dela já faleceu. Sim. Mas até que ponto elas possuem autonomia sobre o mandato? A Ivonete, me parece ela ser mais independente. A Eva a gente não sabe, né? A Fabiana é um incógnito, né? Assim, eu acho o seguinte, elas possuem autonomia por um motivo. Não existe motivo para elas se rebelarem contra as posições dos maridos ou de qualquer outra coisa, porque são mandatos fisiológicos. Então, provavelmente, eu sou base da prefeitura, eu vou votar desse jeito. É pragmatismo da velha política, sabe? Então, eu tenho que votar assim, vou seguir votando assim. Acho que não tem muito... Não tem nem motivo. Não existem, sim, muitas razões pelas quais elas poderiam vir a se comportar de maneira diferente. Exatamente. Da qual os próprios maridos já se portavam antes de elas assumirem a vaga que antes foi deles, né? Exatamente. Acho que não tem motivo para elas não terem autonomia, porque, enfim, o objetivo nem é... Eu acho engraçado que aqui no perfil de Fabiana Gomes ela colocou assim, Fabiana Gomes é trabalho, amor e renovação. Renovação eu acho que não tanto. Renovação pero no mucho. É a renovação paraguaia, né? Olha, esse pessoal que é novo, tá chegando agora, a gente, claro que tem que dar um voto de confiança, né? Não sei como é que ela vai se comportar lá e tal. A gente tá fazendo análise aqui dentro das informações que a gente tem. Obviamente, no decorrer dos próximos 4 anos, nós vamos ter muito mais base factual para poder emitir opiniões mais contundentes. Sim. Mas, analisando aqui a campanha dela, renovação talvez seja algo que não tenha se encaixado muito. Né? Eu enquanto o marqueteiro dela, eu pensaria 2 vezes. Seria mais continuidade e tal. Se ela quisesse, assim, demonstrar o grande trabalho que o marido dela fez, continuidade. Vamos dar continuidade ao mandato do meu marido.
É importante dizer também que, assim, o político ou qualquer pessoa não pode ser penalizado por ter um sobrenome famoso. Né? Sim, A sim. gente está apenas aqui questionando porque, assim, na sequência são mulheres que foram eleitas e seus maridos são recentes na política, né? Então, fica aí um pouco de interrogações na cabeça dos eleitores também, né? Porque ninguém vai saber como é que elas vão se portar. Vamos ao quarto aqui, é o Alexandre do sindicato, do PSD também. Alexandre do sindicato era do sindicato, aí depois ele tentou fazer um facelift lá na sua imagem, para se mudar para Alexandre Pereira, mas depois tá tudo errado aqui, aí voltou para as Alexandre do origens. sindicato. E ainda, às vezes ainda usa Alexandre de Didi, né? Alexandre de Didi, exatamente. Tentou se maquiar um pouco aí como um político mais conservador, não sei se surfando onda. Não percebia essa tendência nele há 3, 4 anos atrás, mas é um político pelo qual eu tomei conservador propriamente dito não, né? Porque verdade. ele é evangélico e tal, tem um acompanhamento da igreja. Então, assim, socialmente falando, a gente pode falar que ele é uma pessoa conservadora, mas... Sim. É porque, na verdade, existe hoje em dia uma confusão muito gigante em cima do termo conservador, né? O que de fato é ser conservador? Se a gente for considerar o que é conservadorismo aos padrões da massa, do que está no ouvido das pessoas, talvez se resuma a você ser apoiador do atual presidente da República e você ser contra algumas esferas no campo das liberdades individuais. Sim. Mas quando você volta para os autores clássicos que de fato inspiraram o conservadorismo, que vieram a dissertar a respeito da questão do princípio de prudência e tantas outras coisas que envolvem essa filosofia, você começa a perceber que muitas vezes o conservadorismo de Edmund Burke, né, o conservadorismo de John Stuart Mill, ele às vezes é um pouco inconsistente com o que hoje a grande maioria das pessoas entende por conservadorismo. Porque, por exemplo, só para eu acrescentar, o próprio Alexandre do sindicato, há alguns tempos atrás, ele estava votando a favor de a gente regulamentar o Uber, na verdade, colocar regras ali para o uso do aplicativo por parte dos motoristas, né, e por parte da permanência da empresa na cidade, queria inviabilizar o serviço na nossa região. Então, o conservador, tradicionalmente, é um livre mercadista. Com certeza não deveria se portar dessa maneira. E não é o que ele fez. Então, não sei se é muito correto da nossa parte chamar ele de conservador, né? Inclusive, é até bom a gente não chamar para mostrar para as pessoas que se elas acham que ele não é. Sim, como eu disse, ele tentou se maquiar de alguma coisa, mas assim, mais nas pautas morais, né? Eu não aposto que Alexandre do sindicato tem profundidade de leitura conservadora ou de economia nem nada. Mas eu, particularmente, uma visão minha, tomei ranço de Alexandre do sindicato por causa dessa tentativa de proibir Uber, acho que no ano de 2015, se eu não me engano. Inclusive, eu fui dar uma entrevista lá na rádio nessa época. Acho que você não estava ainda na 2015 eu tava. Tava? Pode contar aí que é novidade pra mim. Tem vídeo meu e tudo. Tu lembra, Demetrius? Não, eu lembro da terceirização. Não, eu fui sozinho dar uma entrevista no dia. Aí, inclusive, a Alexandre do sindicato tava lá, nós conversamos. Celino Neto tava, Carlos Souza. Eu tava, então, com certeza. Já era um negócio bem antigo. Eu já. não lembro. Você devia ter um cabelo. Eu tava com cabelão. A foto eu tô até com a camisa da faculdade. E assim, eu tenho uma paixão pelo Uber, não só por ser usuário, mas porque eu acho que o Uber e outros serviços assim, disruptivos de inovação são uma forma pela qual o livre mercado mostra que as pessoas não precisam do Estado. E a melhor coisa assim, que o Uber representou também foi o seguinte: quando as pessoas querem, elas ignoram legislações burras. Porque em várias cidades o Uber foi proibido. E as pessoas simplesmente ignoraram. E as prefeituras também ignoraram porque viram, as pessoas precisam disso. Não tem como barrar a inovação nesse nível, não tem como. E aqui em Campinas segue proibido até hoje e a gente anda de Uber. Sim. Não sei se chegou a se revogar da lei lá, enfim, mas... Quem liga? Quem liga para a lei municipal? Mais uma lei inútil da Câmara, tá entendendo? Eu acho que se trata é só para fazer sinalização e na prática o pessoal vai... Agora é importante dizer o seguinte, quando o pessoal olha para as leis da Câmara de Vereadores e diz, kkk, lei. Você seguir apenas algumas pautas de um determinado espectro político não quer dizer que você está nele, né? Do presidente americano John Kennedy, ele era um democrata, progressista, mas ele era a favor do armamento civil e também contra aborto ou contra a liberação de drogas, né? Veja que era um democrata, né? Hoje o democrata, a figura do democrata é praticamente inverso, né? A visão aí, por exemplo, do presidente Obama, né? Que ele falou, na verdade, que a maior derrota dele nos 8 anos foi justamente não conseguir restringir
algumas a circulação de armas nos Estados Unidos. Né? Seguir algumas pautas... Ele só não fez isso porque ele não podia fazer por conta da Constituição do país. Exatamente. Né? Se tivesse ao alcance dele, com certeza os americanos não estariam mais armados hoje. A gente tem a mania de criar rótulos mesmo, tentar colocar as pessoas dentro de caixinhas. Eu, por exemplo, tenho uma visão muito crítica com relação à guerra às drogas. Estou longe de ser um esquerdista, Deus me livre, não me coloquem nesse balaio. Você é um... Sim, adepto da liberação de drogas? Eu acho a legislação proibitiva, ela não tem gerado bons resultados. Eu acho que a lei de oferta e demanda, ela opera assim como a lei da gravidade, independente de qual tipo de legislação a gente coloca no papel. Por conta disso, eu também observo de maneira um tanto quanto favorável a essa questão da liberação. Mas estamos no empate aqui, né? Estamos no empate. Então, tipo assim, se a gente for observar hoje, as drogas elas são liberadas, assim, na prática, né? Você não vai desempatar, não. Vamos falar de Dona Fátima. Vamos correr. Pula aí pra Dona Fátima. Na verdade é Alto Cabral agora. Exatamente, eu só não falei a quantidade de votos do Alexandre do Sindicato. 3.180. Expressiva a votação. Mas eu acho que teve uma queda em relação a... Não sei. Eu acho que teve. Aldo Cabral também, do PSD. 3.059. Eu acho assim... Mano, quem é Aldo Cabral? Ele é aquele tipo de vereador que não é ruim. Ele é aquele cara que chega na Câmara, eu tava até conversando com um amigo meu esses dias, ele falou, se algum cara fazer a campanha dizendo eu não vou fazer nada, eu voto nele. Sim. Porque muito ajuda quem não atrapalha. Exato. Então eu acho que Aldo... Na verdade tem vereadores ali na Câmara, pô. E se ele dissesse assim, olha, me elegi vereador, mas se o cara quisesse ficar em casa 4 anos recebendo o salário dele... faria menos mal. O dano que ele provocaria à cidade seria bem menor. Então acho que ele é um desses. Ele não deve fazer muita coisa. Pô, você quer ser vereador pra ganhar um salário bacana e tipo, beleza, vai lá, você vai ter um carro, então mais fica em casa. Eu acho assim, Aldo Cabral não deve fazer muita coisa. E se fizer, o marketing dele é ruim, porque eu não sei o que ele faz. Ele me seguiu no Instagram esses dias. Na verdade, no gabinete dele me seguiu, né? A gente tem aqui um perfil. Isso que vocês comentaram se encaixa dentro daquilo que o Milton Friedman falava. O Estado, enquanto instituição, ele tem um poder finito para fazer o bem. Em contrapartida, ele tem um poder infinito para praticar o mal contra as pessoas as quais ele está controlando, né? E justamente por conta disso eu concordo com o que vocês mencionaram. É melhor um cara que entra para não fazer nada do que alguém que, até mesmo com boas intenções em determinadas situações, vai entrar, mas por falta de conhecimento, mesmo bem intencionado, ele vai propor e aprovar medidas que vão efetivamente minar a liberdade das pessoas e acabar com a sociedade. Eu encontrei aqui no perfil de Aldo, na verdade é um perfil bem simples assim, né? O Aldo ele se comporta muito como uma liderança comunitária. E aqui, dentre inúmeras publicações dele, tem uma que é a foto de um panfleto dele falando sobre algumas ações dele enquanto vereador, né? Aí diz aqui, olha, foram feitas algumas cobranças como, aí, o que é que ele considera como ponto principal, né? Pavimentação de diversas ruas, nos bairros Catingueira e tal, Bodocongó, iluminação pública em LED, operação tapa-buraco nos bairros de Mutirão, cidades e tal, academia popular, reformas de ginásios poliesportivos. Então a gente vê assim que o... Arroz com feijão, né? É o basicão, né? É o arroz com feijão. É o arroz com feijão do vereador. Porque assim, o vereador ele possui muitas funções, né? Sim. Mas tipo, ele tanto pode pensar em pautas para a cidade num nível mais elevado, do ponto de vista, vamos fazer uma reforma administrativa, vamos tentar melhorar o nosso código tributário. Vamos zerar o ISS. Zerar não pode. Vamos reduzir o ISS para 2%, né? Que é o piso permitido. Mas aqui a gente percebe que Aldo ele é aquele cara que está ali como liderança comunitária mesmo, né? Eu não vou desmerecer, claro, porque também faz parte da atuação do vereador. Mas é claro que um plus, né, é sempre interessante. Sim. Milton Friedman ele tem uma frase bem interessante, que se o governo federal for tomar conta do deserto, em 5 anos vai faltar areia. Exato. É mais ou menos isso. Falta petróleo na Venezuela, pô. Se deixar, meu amigo, os governos tomar conta do que a sociedade deveria tomar conta, ou de alguns bens não renováveis, lascou. Um abraço. Vamos seguindo aqui, a mais polêmica talvez. Deixa eu só fazer uma observação interessante. A gente está indo agora para a 6ª colocada no ranking de votação do mais votado para o menos votado, e é a primeira candidata que é de um partido diferente, se eu não me engano. Isso, é verdade isso mesmo? Isso. Eu não sei se depois do 5º colocado, que no caso a gente acabou de citar, é o Aldo Cabral, vai ter muita gente ainda do PSD, mas pelo começo aqui já dá para perceber que o Bruno ganhou um apoio legal nas primeiras colocações. São 7 do PSD. São 7 do PSD. Isso. São 1, 2, 3, 4, 5...
6, 7. Eu queria até calcular ainda quantos mil votos a chapa do PSD fez, no total. Foi muito, viu? De todos os vereadores. Se eles elegeram 7, pelo menos 70 mil votos eles fizeram. Porque o quociente eleitoral ficou ali próximo de 10 mil votos. 10 mil e alguma coisa. Então, pelo menos 70 mil eles fizeram. Se juntar o e aí teve Pimentel, que não entrou mais de 2 mil votos. Tiveram alguns vereadores ali. Dá pra chutar que eles tiveram ali uns 90 mil votos. 89 mil votos. Fácil. Quer dizer que o Chapão deu Ou certo. mais, né? Deu. O Chapão vingou, né? Deu. João Oliveira, a sexta do PCdoB, 3.050 votos. Uma votação impressionante. Sim. Acabei Eu de acho seguir o João o seguinte. É uma candidata de esquerda, a gente não precisa ficar aqui chovendo molhado para dizer o que é que o PCdoB defende, nem nada. Temos que ter cuidado, porque parece ser uma pessoa bem intencionada, uma pessoa honesta, mas boas intenções o inferno tá cheio, então provavelmente a gente vai divergir muito ao longo desses 4 anos. Projetos que talvez ela ache bom, bem intencionados, a gente acha que vai gerar resultados ruins. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui é uma lição que a candidatura dela traz, que é sobre a articulação política que a esquerda vem tendo e como ela consegue eleger pessoas assim. Porque provavelmente acho que ela não teve uma campanha muito cara, não sei se teve, se teve provavelmente foi de doação. E fica aí a lição de como esse pessoal consegue se engajar, e fica aí para o pessoal liberal, conservador, de direita, enfim, e afins, de como fazer essa militância para eleger um candidato. A dar a César o que é de César. Mas, provavelmente, vamos discordar muito aqui nos próximos 4 anos. E João Oliveira, apesar dela ter, em algum momento a gente pode convergir ou não. Por exemplo, eu lembro que em 2016 estava Luiz Felipe e Franklin, presidente do Sintab, e Napoleão Maracajá defendendo a mesma coisa, que era o não aumento dos salários dos vereadores. Acontece. Onde a gente se une, né? Mas tem que buscar força mesmo para barrar imoralidade como essa. Mas eu deixo. O aumento desse ano já deve estar na ponta da caneta. Geralmente depois de eleição rola isso mesmo. Mas vou deixar mais comentários. Será que vai ter outro pedaço? E aí, o que você já acharam da eleição de Oliveira, para ser do bem na Câmara? Eu acho que... Eu só acho engraçado que... Começando... eu acho que a esquerda ganhou muito em Campina Grande com a eleição dela, do ponto de vista de representatividade e de capacidade de ser a porta-voz das pautas das minorias, né? Das pautas identitárias, que é como eles costumam atuar politicamente. Em que pese ela está no PCdoB, João Oliveira é o perfil PSOL. Ela é o PSOL. Se aproxima mais. Dito, sabe? Assim, ideologicamente, a forma de atuação. Eu me recordo que eu concorri com ela também em 2016, nós participamos de um debate juntos. Foi bem votada também em 2016. Lá no CCJ da UFPB. Uma sabatina. Tá entendendo? O Centro Acadêmico realizou. Ela é uma pessoa que ela consegue ser a porta-voz da esquerda mais progressista. Sim. E fez isso de uma forma muito boa, né? Então, assim, méritos para ela nessa campanha, do ponto de vista estratégico, ela conseguiu reunir todo esse pessoal ao redor dela e saiu vitoriosa. E a esquerda vai ter um nome muito forte, e apesar de minoria na Câmara, não digo minoria pelo fato de ser negra e tal, mas assim, minoria politicamente ideológica. Ela vai conseguir fazer um barulho muito alto, sabe? Ela vai conseguir se impor, enfim. Muitas vezes a esquerda ela vive muito também desse discurso, né? E uma andorinha só, ela não faz verão, mas ela faz zoada. Faz zoada. Porque assim, no ela meio caga na tua cabeça. Ela foi eleita por ser mulher e negra? Cara, eu ia chegar nesse ponto. Eu acho que ajuda. Eu ia chegar nesse ponto. Eu acho que, de maneira geral, a eleição dela foi um ponto extremamente negativo pra gente que defende liberdade econômica individual e Campina Grande. Mas assim, se você for parar pra perceber, ela já é a 4ª mulher que a gente cita hoje. E eu tenho certeza que as 3 primeiras, elas com certeza não se elegeram pelo fato de serem mulheres, como a gente já mencionou anteriormente, né? Eu acredito que é muito mais devido aos fatores que a gente já citou. Já tem familiaridade com o ambiente político e tudo mais. Mas no caso dela, talvez ela tenha assim, se aproveitado do estereótipo de mulher, de pessoa que está engajada com a comunidade negra, e as pessoas se identificam com esses detalhes aí, né? De repente nem conhece direito aquilo que ela está defendendo, mas vê nela uma oportunidade de, cara, não vou acreditar porque ela está na defesa das minorias. Quando na verdade a gente sabe que a menor minoria do mundo é o indivíduo, né? E quem fica contra a liberdade do indivíduo, em detrimento do direito dessas supostas minorias, não está defendendo minoria nenhuma, né? Então eu acho que é uma derrota para quem defende liberdade em Campina, mas eu também acho que a gente precisa aprender com isso, como o Demetrios mencionou. Né? Eu acho o seguinte... a importância da eleição dela, eu tiro
vamos falar do afegão médio, né? A gente tira a importância da eleição dela, por exemplo, no impacto que causou. A minha tia é uma pessoa super simples. Ela chegou para mim ontem e disse: você viu que teve uma mulher que é negra e tal, e foi eleita com muitos votos. Minha tia, ela não tá nem aí. Ela, na verdade, ela não entende muito bem essas questões mais ideológicas, né? As pautas que a Ju defende e tudo mais. Mas o fato dela ser mulher, negra, e de uma forma ou de outra, as pessoas já têm isso tão presente assim no dia a dia por conta da mídia, das novelas e tudo mais. Então, quando elas veem, elas fazem a ligação na hora. E pensam: olha só, foi uma vitória, foi um avanço. Assim, no meio de uma eleição onde as pessoas se engajaram muito pouco, e geralmente assim, as pessoas procuram saber pouco motivos para votar e tudo mais, quando você olha para uma pessoa e fala... E assim, esse é um conceito que conseguiu ser muito disseminado pelo pessoal de esquerda nos últimos anos, que é o da representatividade. Você tem que colocar nos espaços pessoas que representam grupos que não vieram sendo representados nos últimos anos. Não independente das ideias, mas... Assim, não, o foco de interesse. Interessante, pô. A gente e aí muita gente... Eu vi gente na última semana que disse... Sim, faz parte da sociedade. Faz parte da sociedade. A gente vive numa democracia representativa, a gente tem essa parcela da sociedade em Campina Grande, que inegavelmente existe e é forte, então nada mais justo do que eles terem uma pessoa lá que ativamente defende os seus interesses. Agora, assim, por exemplo, se a gente for comparar João Oliveira com Anderson Maia, que vamos dizer a pessoa mais à esquerda que a gente tinha na legislatura anterior, então ela vai conseguir ser a porta-voz dessas pessoas com muito mais eficiência do que Anderson foi. Né? Anderson, na campanha, ele inseriu o todes, né? Tentando sinalizar para o pessoal mais progressista e tal, mas o discurso dele ficou nisso mesmo, porque ele falava olá a todos e depois ficava usando o pronome masculino e feminino. Então, assim, a gente percebe que ele fez aquilo numa jogada política, numa estratégia política que foi mal sucedida. Primeiro que foi mal implementada porque acho que boa parte dos eleitores dele não se importa muito com isso. Mas aí ele tentou sinalizar com o pessoal e o tiro foi errado. Sim. Foi muito errado. Ele saiu muito mais como oportunista do que como defensor real da pauta. Eu só quero acrescentar algo ao que Demetrio já mencionou. Na verdade, eu vou discordar até um pouco. Eu não acho que essa seja uma estratégia da qual a esquerda tem se utilizado recentemente. Eu acho que eles só adaptaram aquilo que eles já vinham fazendo há muito tempo. A estratégia sempre foi dividir para conquistar, certo? A diferença é que no século XIX eles dividiram a sociedade entre burgueses e proletários. Depois eles dividiram a sociedade entre homens e mulheres com os movimentos feministas no início do século XX. Nos últimos anos eles têm adaptado essa estratégia para a realidade atual. Eles têm dividido a sociedade entre negros e brancos, pessoas que se identificam com as pautas LGBTQ+, YR, e pessoas que são heterossexuais. Então a ideia sempre foi essa, dividir para conquistar. Também. Mas de fato ele tem que se aproveitar dessas novas demandas que têm surgido na sociedade, né? Agora tem um grupo LGBT mais formado, mais bem formado, né? Tem um grupo da comunidade negra, então vamos em cima dessa galera para fazer ele se identificar com a gente e a gente vai conquistar esse povo pra gente. Eu acho que sempre se tratou disso daí, né? Eu não sei, eu vou até perguntar a opinião de vocês, e Ítalo que também está atentado nisso, e também, não sei se é o mais velho da mesa, mas acho que sim, não leve isso a mal. Ó a barba do mas eu não sei se Campinas já conseguiu eleger, e aí eu vou colocar o ponto, eu não sei se eu considero, por exemplo, Napoleão Maracajá, alguém que se elegeu por ideologia. Eu acho que ele se elegeu por lobby. De representar um grupo. Exatamente. Mas talvez Jô seja a primeira pessoa que entrou na Câmara por voto puramente ideológico. Eu não consigo recordar ninguém. Esse voto ideológico... De esquerda, você tá dizendo? Não, de direita eu não consigo lembrar ninguém. De direita também tem, não tem. Quem? Não lembro, assim. Só se o primeiro seria nos anos 90 pode ter rolado alguma coisa, mas creio que não. Creio que não. Já tem voto de protesto, negão do café e tal, não sei o que, mas... Voto ideológico, eu acho que é a primeira pessoa que conseguiu, palmas pra ela por isso. O Luiz vai comentar sobre o 20º período. Eu acho que a gente ficar sabendo, alguém do bem. A gente pode estar sendo injusto, porque tu tem quantos anos? 23. E tu, Felipe? 22. Eu tenho 26. 33. 33. Mas mesmo assim, nós estamos dentro de uma geração que está começando a acompanhar a política agora. Eu acho assim, a primeira campanha eleitoral que eu me recordo, é Rômulo Gouveia e Veneziano. A minha foi 2004. É 2000 e alguma coisa. 2004. Né? Então, assim, a gente fala, a primeira pessoa que se elege por meio de voto ideológico. Talvez sim, talvez não. A gente tem a Câmara de Campina Grande há quase 100 anos já, praticamente, né? Sim.
De toda forma, a mulher tem menos participação na política, inclusive até uma matéria do Leandro Narlock, que ele divulgou outro dia uma informação de que existia um estudo na Inglaterra que as mulheres elas não se interessavam tanto quanto os homens para ocupar, na parte política, né? Homens eram mais ativos nessa parte porque é deles mesmo. Mas ainda que esse comentário seja verdadeiro, né? O que a gente não tem como averiguar de fato, porque a gente tem ausência de dados no momento, mas ainda que seja verdade, negros e mulher não sejam minoria, pode até ser provável que seja verdade, o fato é que dentro desse universo de pessoas, ela tem muita força justamente porque ela ocupa as duas características que as pessoas procuram, né? Então, eu acredito que isso foi muito determinante para ela conseguir o resultado que ela teve. Não estou dizendo que foi só devido ao estereótipo que ela conseguiu obter o resultado que teve e chegou onde chegou. Mas isso foi muito determinante. Somado a isso, obviamente, é a questão das ideias que ela defende, né? Inclusive, se a gente for observar, pegar a lista de todos os candidatos que conseguiram se eleger domingo passado, a gente pode perceber que talvez ela tenha sido a única que conseguiu se eleger via voto de opinião, né? Voto ideológico. Pessoas que viram nela uma pessoa que defende ideais específicos e porque se identificaram com esses ideais, confiaram a ela o seu voto. Então todo mundo concorda que é voto ideológico? Sim. Apesar Infelizmente, né? Porque ela é de longe, na minha opinião, a candidata que mais representa uma ameaça à liberdade para os campinenses. Tanto no campo da economia, né? Porque com certeza ela vai querer travar todas as propostas de desburocratização, desregulamentação, redução de impostos que o executivo da cidade, né? O prefeito tentar jogar para a Câmara dos Vereadores, como também no campo talvez das liberdades individuais, que a ela não fizer sentido, né? Porque a gente sabe que em alguns sentidos a esquerda ela é muito poderosa em defender determinados tipos de liberdades individuais, mas essa defesa ela é parcial, ela funciona para alguns aspectos e em outras esferas ela não funciona, né? Ela não acontece. Vamos mandar, senão... Só para concluir, eu acho que mesmo sozinha, mesmo sendo minoria, do ponto de vista político, João Oliveira vai conseguir fazer um estrago grande na Câmara, muito possivelmente por não encontrar opositores qualificados o suficiente para rebater a argumentação dela. Isso. Porque ela é o extremo da esquerda. E a gente não vai... Não vai ter esse cara que entrou via voto ideológico do lado da direita na Câmara Municipal ao longo dos próximos 4 anos. Seria um bolsonarista, né? No caso, aí o outro... Não necessariamente, mas uma pessoa que ela é convicta a respeito do que fundamenta as próprias convicções pessoais dela. Entende? Eu particularmente não vejo essa característica nos outros vereadores recém-eleitos, né? Faltou Luiz. Rui da Ceasa do PROS, 3.008 votos. Acho que a gente tem aí o candidato que recebe o selo de mais um. Esse é mais um, se reelegeu, mas é fisiológico, não está marcado por nada. Se fez alguma coisa relevante, tem marketing ruim. Então, mais um tem comentário? Sem comentário. Não sou capaz de opinar. Felipe. É triste. Eu particularmente acho que ele é mais do mesmo. Inclusive, ele é justamente o contrário do que a gente acabou de mencionar sobre a candidata do PCdoB, né? As pessoas não votaram nele por conta das ideias, votaram nele por conta de comodidade. Imagina aí ele é mais do mesmo. João Oliveira levantando uma pauta lá e Rui da Ceasa vai dizer o quê? Ele não tem... frutas e verduras. Não sei se verduras é foda. Valéria Aragão, braço do Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba. Do PTB, a Valéria, ela teve 2.854 votos. Eu me recordo que no início da campanha, Anderson Maia fez uma live um pouco revoltado por conta de toda a movimentação que estava ocorrendo nos bastidores, né? Da estrutura do governo do estado, porque ele, de certa forma, após o rompimento, né, de João Azevedo, de Ricardo Coutinho, naquela confusão todinha, ele meio que ficou num vácuo e não conseguiu herdar esse capital político, né, que tinha ajudado ele anteriormente a se eleger. Aí eu lembro que ele fez uma live muito indignado mesmo, falando para o pessoal que era prestador de serviço, que isso não existia, que o emprego deles deveria ser garantido e tal, independentemente de qualquer coisa. Só que, na verdade, isso parece que não fez muito efeito, né? Ele teve uma votação, de certa forma, em comparação às que ele já teve, uma votação pífia, né? Não conseguiu se reeleger, tentou navegar uma onda, enfim. Mas o assunto aqui é... Valéria Aragão. Valéria Aragão vai ser a voz de Adriano Galdino aqui em Campina Grande. Acredito que ela vai se unir
a João Oliveira na questão de discurso, né? Porque eu acho que ideologicamente elas não estão alinhadas. Claro, ela não vai ter a mesma proficiência, eu não sei nem se João tem essa proficiência, mas ela não vai ter a mesma profundidade de discurso que a Jo pode ter, mas ainda assim é uma pessoa a se ficar de olho. Eu particularmente acredito que ela entra para dar trabalho ao Bruno Cunha Lima no sentido de tentar obstruir, né? Vai ficar embargando as coisas. Tudo que ele tentar colocar Avançar lá dentro em termos de projeto na Câmara Municipal. Vai ser uma pedra no sapato da Prefeitura e de todo mundo que tentar ajudar o prefeito a colocar projetos para frente, principalmente relacionados à liberdade, né? Acho que tudo que a Prefeitura for tentar fazer no sentido de desburocratizar e melhorar o ambiente de negócio da cidade, com certeza eu vejo ela como uma oposição. Mas é justamente porque não entende que ela vai ser oposição, porque na cabeça dela ela vai se botar contra tudo, né? Na cabeça também, mas é porque para uma pessoa a prefeitura vai ser favorável. Não estou dizendo isso. Inclusive a gente sabe que o Bruno Cunha Lima não é o maior livre mercadista que já existiu. Muito longe disso. A gente está longe de ter um cenário ideal no sentido da liberdade econômica para Campinas. Mas, muito provavelmente, as ações do prefeito que estiverem alinhadas com isso que eu acabei de dizer, no sentido de tentar desburocratizar o mercado de trabalho, facilitar o ambiente de negócio da cidade, até mesmo reduzir impostos, muito provavelmente ela vai estar contrária a tudo isso. Talvez, por ignorância, ela vai assumir a posição de se é de lá que está vindo, então eu sou contra, ou até mesmo porque, para a grande maioria das pessoas que não entendem a respeito do principal, do básico de economia, tudo que está relacionado à liberdade econômica é um atraso, porque piora supostamente as condições de trabalho das pessoas, não favorece a classe trabalhadora. Eu não sei se vai ser por ignorância, simplesmente, nos dois casos são ignorância, né? Mas, enfim, eu acredito que ela vai ocupar um cargo de oposição ali dentro, vai dar trabalho para o prefeito. Sem comentários, acho que é mais uma fisiológica aí. Querendo ocupar espaço de poder. Marinaldo, do Republicanos, 2.793 votos. Mais um. Ele entra com liderança de bairro, né? Você olha o perfil dele assim, é um deserto de ideias, de propostas. É mais do mesmo, né? O pessoal que vai se elegendo assim em função de um poder político, de uma influência que vai tendo junto às pessoas. Eles chamam de assistência social, mas talvez não seja assistência social propriamente dita, né? Enfim, mais do mesmo, eu acho que ele vem para dar continuidade à velha política. Dinho Papaléguas do DEM, 2.776 votos, é o 10º. Vamos começar com Luiz Felipe. Cara, Dinho, assim, ele é uma pessoa que saiu do nada, certo? Assim, politicamente falando, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar de Dinho aqui em Campina Grande. Também não. E de repente ele apareceu com toda essa quantidade de votos. Parece que ele é envolvido com questão de racha e tal, e recebeu um apoio de alguns... Racha de futebol, viu? Não é racha de carro, não. Tem racha de dinheiro, Tem até outras rachas também. Enfim, ele é envolvido com essas questões aí, parece que recebeu alguns apoios, né, assim, bem interessantes de personalidades, como Marcelinho Paraíba. Personalidades do meio futebolístico. Isso, personalidades do meio futebolístico, e que de alguma forma ajudaram ele, contribuíram com a campanha dele. Não sei se só do ponto de vista moral, midiático, mas também financeiramente, né? Os caras têm muito dinheiro, pô. O Hulk é um dos jogadores mais ricos que nós temos por aí. Mas enfim, novamente, não tem nem muito o que se falar sobre ele, porque mesmo fazendo parte da mesma coligação do Dinho assim, eu nunca sequer ouvi a voz dele, nunca ouvi uma participação dele em qualquer reunião. Em um determinado momento, quando nós precisamos debater algumas questões do partido mesmo, né? Porque houve uma questão do número. Ele queria ficar com o meu número. O número que eu tive queria levar você, queria ficar com 2500. Por isso que é Papaléguas, né? Rapidinho. Chegou já querendo jogar a ficha. Aí eu disse, não, a lei me garantia esse direito e tal, mas aí em um determinado momento ele tentou, né, ali através do presidente do partido, fazer uma mediação, mas ele não teve sequer em nenhum momento assim, a intenção de chegar até mim para conversar, para expor os motivos dele e tal. Enfim, não sei como vai ser esse mandato do Dinho. Eu espero que não seja assim. Ele foi um fenômeno de votação, até então desconhecido, que surgiu e conquistou muitos votos. Eu espero que ele não repita o fenômeno Renan, né, que também foi um vereador muito bem votado, impressionou todo mundo, saiu do nada e
O resultado nós sabemos bem qual foi, né? Infelizmente. É isso aí, pô. Dinho. Acho que é mais... Eu espero que seja mais um, porque se ele for mais um e não fizer nada, já tá bom, de bom tamanho. Se não atrapalhar a vida das pessoas, já tá ótimo. É meio estranho essa base eleitoral do pessoal. Eu dou uma olhada no Instagram dele, só tinha coisa de futebol, não sei o quê. Sem muita profundidade de nada. Felipe até comentou aqui que você tinha falado. Assim, eu particularmente acho que de fato ele vai ser mais um, mas existe uma possibilidade considerável de em determinados momentos importantes ele votar de maneira populista em alguns casos que pode prejudicar a população, né? Mas eu acho interessante que ele é de fato mais um que entra sem contar com o apoio de pessoas que votaram de maneira ideológica, que votaram sem opinião, votaram pela comunidade. É fácil a gente perceber isso, porque, por exemplo, eu entrei na página do Instagram dele aqui e tem um destaque com o título propostas. Quando você clica, não tem proposta. Mas rapaz, por isso que é Papa. Esse é o Papalégua? Então você vê que é uma pessoa que o Coyote levou. É um negócio muito rápido. Ele conseguiu os votos que conseguiu sem precisar convencer as pessoas de que as ideias eram boas, né? Não sei quais foram os outros artifícios do qual ele se utilizou assim, para... A gente passava pelos rachas, sempre via assim, muito carro dele adesivado e tal. Então ele deve ter uma relevância muito boa com esse pessoal. Dentro desse grupo específico. Não sei se ele vai organizar um campeonato de racha. Gastar dinheiro público para jogar bola é peso. Rapaz, Já tinha Edmar Oliveira, candidato lá daquela peladeira. Será que Edmar Oliveira boa pergunta, viu? Vamos lá. Vamos seguindo, rapidinho aqui, olha, o 11º é o Saulo Germano, irmão do Jorge Germano. Ele é do PSC, 2.748 votos. Vou começar com o Luiz. Vai, Luiz. É outro cara que é o exemplo, assim, perfeito do perfil comum de vereador de Campina Grande. Mais um. Não tem proposta. Se eu não me engano, Saulo Germano tá com um projeto social de... E nas Falcão tem uma clínica, né? Saulo Germano tem É um negócio de velar corpos, não. De uma funerária. Ele tem uma área lá pra velar, fazer velório comunitário e tudo mais, Uns conquistam pelo cuidado da vida, ele conquista com o cuidado da morte. Felipe. Tem outro vereador também que tem negócio de castrar animais, pô. Então, o Saulo Germano, às vezes, talvez o espectador fique observando esses comentários que a gente tece repetidas vezes em cima de vários candidatos, mas é porque, de fato, não tem muito o que fazer aqui. Ele entra para cumprir basicamente com o mesmo papel que a grande maioria dos outros que a gente mencionou também vai fazer. Vai continuar com as práticas da velha política, né? Provavelmente vai ser um cara que vai sempre estar votando e apoiando projetos de lei que visam aumentar a própria popularidade. Então, basicamente isso daí. Eu me lembro bem, desculpa aí, que durante a campanha dele eu vi aqui, eu lembrei agora, ele tinha um trio elétrico que ficava rodeado assim, de umas 20, 30 pessoas, um monte de menina, aquela gritaria, aquela festa, aquele alvoroço. Belmarx. Mas tipo, falta conteúdo. Acho que esse é o maior problema que nós temos, falta conteúdo. Ou talvez esse não seja um problema, né? Porque se tivesse conteúdo ele poderia ser perigoso. Mas eu ainda acho que mais perigoso do que o conteúdo ser ruim é não ter conteúdo nenhum. Porque, como a gente já tem até discutido assim, Fica em casa. Tem vereador que, se ele quisesse passar 4 anos só recebendo o saláriozinho dele lá e ficasse em casa, bem caladinho. Não, de fato. Mas tu não acha que é a longo prazo? Eu concordo. Eu particularmente acredito no que o Milton Friedman falava, né? Que o político ele tem poder infinito para fazer o mal e o poder que ele tem para fazer o bem é limitado. Mas, e de fato, se o cara não fizer nada, é melhor do que ele entrar para fazer alguma coisa, às vezes até mesmo bem intencionado, mas vai lá e faz uma cagada. Então é melhor não fazer nada nesse sentido. Mas tu não acha que a longo prazo, quando você faz as ideias se confrontarem, as ideias que trazem mais resultado tendem a longo prazo performar melhor e as próprias pessoas se apercebem disso? Entendeu? Eu particularmente fico pensando a respeito disso daí. Aqui em Campinas o nosso maior problema é isso. A grande maioria dos candidatos não tem conteúdo, eles não têm ideias, né? Eles não convencem as pessoas a entregarem um voto para eles por meio da apresentação de propostas sólidas. Eu acredito nisso, eu acredito que esse tipo de política pública funciona. Por isso, vote em mim, porque eu vou tentar colocar esse tipo de ideia em prática. Não é por meio desse tipo de argumento que eles convencem a população, né? Muito por comodidade e outras estratégias mais tradicionais que todo mundo sabe quais são. Muitas vezes até mesmo ilegais, talvez. Eu acho que
se as ideias influenciassem de alguma forma a eleição, assim, do ponto de vista de fazer com que as pessoas passassem a votar em candidatos mais qualificados, a gente não teria esse cenário de eleitos aqui na Câmara de Campina Grande. A gente teve questionável não, mas a gente teve uma virada em 2018 politicamente no Brasil. Teve ou não teve? Tivemos, né? Mas isso não se traduziu na eleição municipal, por exemplo. A gente teve uma comunista que foi eleita, mas e a pessoa da direita mesmo, assim, não teve, pô. Mas eu acho que não foi culpa das ideias, né? Talvez tenha sido justamente, foi culpa das campanhas. Ideias, mas as ideias que ele falou aqui, ele falou no naturalmente. Não, mas você tem que entender que ele falou no longo prazo. Isso é um cenário de tempo. Se a gente for ver assim, a maneira como a política camponesa se dá assim, nos moldes atuais, não tem nem 30 anos. Então, tipo, é muito difícil esperar isso. Campina Grande é uma cidade que tem 150 anos. E outra coisa, você mesmo acabou de assumir. Nós não tivemos ainda, na história da política camponense, um candidato que se afirmasse de direita e, de fato, através do seu comportamento, das suas decisões políticas e iniciativas de políticas públicas, defendesse os ideais que ele disse que acredita. É porque a gente vê, por exemplo, recentemente muitos candidatos surfando a onda do bolsonarismo, mas em termos de política pública, até mesmo lá no Congresso, muita gente que se elegeu nas costas do Bolsonaro durante as eleições de 2018, quando o Paulo Guedes manda proposta para reestruturar a economia para o Congresso, a galera do próprio partido do presidente vota contra a ideia. Então você vê que não existe alinhamento de ideias entre as pessoas que se autoproclamam de direita com o que elas fazem na prática. Eu acho que é esse falta em Campina Grande. A gente não tem nem sequer um parâmetro do que é um político de direita de verdade lá dentro. Talvez o dia que tiver pelo menos um, as pessoas já vão se aperceber. As decisões que esse cara toma são diferentes da que a grande maioria das pessoas estão tomando. Concordo. E isso vai criar para as pessoas um referencial, entendeu? De que, tipo, tem esse outro caminho. Existem essas outras ideias também, que inclusive estão dando mais certo. Vamos prestar atenção nisso aí. E de certa forma, quando alguém de algum lado consegue chegar no poder, isso mobiliza o lado contrário. Então, tipo, a vitória de João Oliveira tem muito a ver com quem está na presidência hoje. Porque a esquerda se mobilizou por causa disso. Se João Oliveira fizer um mandato ativo dentro da Câmara Municipal, que traga para ela mais capital político, a galera liberal, de direita conservador, vai enxergar a necessidade, mais do que enxergou esse ano, em conseguir eleger alguém para a Câmara de Vereadores. Porque vai se sentir ameaçado. Exatamente. Então, com o passar do tempo... A relação tem uma relação, né? Política... exatamente. Muito bem. Mas vamos seguir. Vamos seguindo aqui. Janduí Ferreira, do PSD. Mais um do PSD, 2.653 votos. Para mim é mais um que recebe o título de mais um. Não tem relevância. Não tem mandato marcado por nada. Só teve muito voto e é mais um da velha política. Janduí ele tem projetos assim, voltados para os animais, né? Animal de rua, castração e tal. Mas é aquela coisa, o líder comunitário, uma pessoa que presta um serviço social, de alguma forma relevante, né? Não sei como é que ele financia esse projeto aí dele, mas uma cadeira desperdiçada. Pois é, eu entrei aqui no Instagram dele, logo na bio tem idealizador do projeto Amigo dos Animais. Eu não tenho nada contra pessoas que se utilizam do seu tempo e do seu capital privado para tentar resgatar e melhorar a condição de vida de animais de rua. O problema é quando você tenta traduzir isso em políticas públicas, porque eu, como bom liberal que sou, né, não acredito que o dinheiro do pagador de impostos deva ser utilizado para esse tipo de fim quando a gente tem outras necessidades extremamente mais importantes e urgentes no momento. Então, não acho que ele vá representar uma melhora significativa ou sequer algum tipo de melhora para a nossa sociedade campinense. E, de fato, ele entra aí só para ser mais um, viver com os 16 mil reais que a gente vai pagar para ele todo mês e não fazer diferença alguma. A gente queima esses caras agora porque não tem ninguém para a gente elogiar. Tem não. Daqui a pouco você vai elogiar um, eu tenho certeza. Sargento Neto do PSD, 2.610 votos. Vamos lá. Eu acho que ele é um dos poucos que tenta se vestir de ideológico, mas acho que ele chegou ao poder com um voto corporativista, do pessoal da Polícia Militar. De certa forma, tentou se aproximar ali de Bolsonaro e tal. Ele fala que é o defensor das águas, não sei, fica gravando vídeo lá do Açude Velho. Negócio bem cringe. Enfim. Lá em Boqueirão também, mas ele gravou um vídeo no Açude Velho. Pra mim, eu acho ele muito frágil. Ele tenta pagar de ideológico, mas ele é bem frágil. Dia desses, ele apresentou um projeto que queria mudar currículo escolar, que é atribuição do governo federal, ou seja, inconstitucional. Foi até barrado pela prefeitura, se não me engano.
sei nem se chegou a ser votado. Mas isso demonstra para mim fragilidade na capacidade de conhecimento político, enfim. É quase mais um, porque ele é um pouquinho ideológico, mas é quase mais um. Mas essas sinalizações são muito tímidas. Sim. Acho que se ele quisesse demarcar espaço ideologicamente falando, ele deveria ser mais firme nas suas posições. Só que no contexto em que a gente se encontra, para ele, eu acredito, né? Ele pensa no prejuízo político que poderia advir dessa marcação de território. Aí ele acaba sendo só mais, sei lá... Ele ainda você fala aí que ele é um pouquinho ideológico, mas ele é por conta da farda. Verdade. Tá entendendo? Ele precisa também, de alguma forma, se comunicar com esse pessoal. Mas ele, enquanto policial militar, fica meio perdido na Câmara de Vereadores. Acho que ele seria mais efetivamente utilizado ou necessário para a classe que ele representa na Assembleia Legislativa. Luiz fazendo campanha pro cara em 2022. Não, tô brincando. Não, mas ele representa... É verdade. Tem a ver com competência, né? A competência do cara, né? Por exemplo, ele é policial militar. Competência do cargo, quer dizer. Mas é que a gente dá uma olhada, ele poderia lançar propostas voltadas para melhorar a segurança municipal e da Guarda Civil. Mas é que a gente não vê nada, né? Não sei se, por exemplo... Isso é fruto de falta de preparo, falta de conteúdo que dê condição dele fazer alguma ação nesse sentido. Não sei se ele tem medo de defender a Guarda Civil e os caras já podem ficar com nossos concorrentes aí, pô. É possível, né? É possível. Escutar... Então, Felipe, eu acho que o Sargento, ele é declaradamente um apoiador do governo Bolsonaro, né? E eu acho que existe uma certa similaridade no perfil de pessoa entre ele e o presidente da República, porque se você for parar para pensar, todo mundo que acompanhou a trajetória política do Bolsonaro desde quando ele era parlamentar até hoje sabe que ele nunca foi liberal, como ele vem se dizendo ser de uns tempos atrás para cá, né? Uhum. Mas... por conta da comodidade, ele se associou com a figura do Paulo Guedes, de uns tempos para cá ele tem começado a defender um pouco mais de liberdade, né? Na área da segurança pública, no início do governo, se associou com a figura do Sérgio Moro para tentar criar alguma coisa ali na área de segurança com ele, a gente sabe que não deu certo. Mas a bandeira dele, eu particularmente acredito que Bolsonaro ele continua acreditando nas mesmas coisas que ele acreditou durante a vida parlamentar dele inteira. Com a diferença de que ele não pode dizer isso publicamente e nem sequer apoiar muitas das coisas que ele já falava antes, porque hoje ele está na condição de presidente. E precisa se sujeitar também às sugestões que os próprios ministros dele dão para o exercício do governo. O Sargento Neto, eu acho que ele é um dos que está tentando e, de fato, está conseguindo surfar nessa onda bolsonarista, né? Talvez ele como é que posso dizer isso? Tem uma capa de cara que está um pouquinho relacionado à ideologia que o Bolsonaro defende e tal. Mas não sei se ele entende muito, não tem conteúdo suficiente para de fato defender o que ele disse que acredita lá dentro. Por exemplo, você diz, ele está associado. João Oliveira? Por exemplo, ele está relacionado, ele está associado, nominalmente, ele está nominalmente associado ao presidente Bolsonaro. E a gente sabe que pelo menos no campo da economia quem representa as ideias do Bolsonaro é o Paulo Guedes, que é o liberal. Então, dá pra dizer que esse cara é liberal porque ele apoia o Bolsonaro? Não dá, porque é o tipo de cara que eu acredito que mesmo apoiando o Bolsonaro e o governo Bolsonaro aparentemente tentando implementar uma agenda liberal, no âmbito da Câmara Municipal, ele pode vir, porventura, lá na frente e fazer votações que sejam feitas de maneira mais populista, né? Sem pensar tanto na performance de longo prazo da economia da cidade, que seria a atitude correta de um cara que defende liberalismo. Esse liberalismo não é só econômico, né? Tem o liberalismo também individual. Estou falando do liberalismo econômico aqui. Então, assim, eu acho que ele tem essa capa de ideológica, né? Não sou o cara da direita, mas não é não. Eu acho que ele vai votar de acordo com a oportunidade. Assim, o papel que ele vai cumprir lá dentro vai ser muito visando o crescimento da própria popularidade. Se bem que assim, eu já também não acho que ele não seja tão neutro quanto os outros que a gente já citou, né? Sim. Tanto que ele mesmo se declara apoiador do governo Bolsonaro, não, sou de direita e tal, beleza. Mas na verdade, em termos de comportamento e decisões práticas, não acho que ele vai ser tão fiel às ideias que ele disse que acredita lá dentro, não. Ele tem um projeto de lei aqui que é o seguinte: transfere as milhagens das passagens aéreas adquiridas pelos servidores públicos municipais para os atletas para participar da competição. Mas a prefeitura aqui compra passagem aérea para servidor? Não sei. E tipo, qual é... Eu não sei se isso é legalmente possível, se isso seria sei lá, permitido.
Vamos seguindo, senão não dá tempo. A gente tá chegando aqui na melhor parte, tá? Pelo menos aqui eu acho que vai ser a melhor parte. O Sargento Neto, agora vamos ao 14º, viu, Luiz? O trunfo da noite. Renan Maracajá, do Republicanos, reeleito com 2.608 votos, 36 anos e 10 meses de prisão. Renan, ele Você e só você. Ele ganha, mas perde, né, nessa eleição. Pra ser bem sincero assim. Ele sai do vereador mais bem votado em 2016 para se tornar só mais um vereador dentro da Câmara, né? A votação dele cai cerca de 50%. Eu acredito que o investimento que ele fez na campanha permaneceu alto do mesmo jeito, né? Mas ele foi muito prejudicado pela família, de uma forma geral. Então, ele que luta agora aí, vamos ver como é que ele vai fazer para politicamente atuar, né? Houve aquele ruído na comunicação entre ele e Bruno num determinado momento da campanha. Só que agora o que é que Renan Maracajá vai ser? Você o coloca na situação ou na oposição? A gente vai ter que ver como é que ele vai se comportar e ver, né, como é que ele vai agir politicamente. Não tem nem como falar muito sobre propostas de Renan, porque a única coisa que se vê dele nas notícias é condenado por corrupção. É possível que ele passe 4 anos lá, né? No Silêncio, cantinho, né? quietinho. Silêncio, né? Eu acho que ele vai ser comportado. Exatamente. Eu, particularmente, acho que a única diferença do último mandato dele para esse novo que vai se iniciar no ano que vem é o fato de que antes ele era nominalmente apoiador da prefeitura, né? E como teve essa rachadura aí no período eleitoral entre ele e o recente presidente eleito Bruno Cunha Lima, acredito que... Prefeito. Prefeito. Então, como teve essa rachadura, eu acredito que ele não vai mais se declarar nominalmente um apoiador dos projetos da prefeitura. Mas assim, na prática, ele vai continuar fazendo o que ele fez na última candidatura, pensando nele mesmo em todos os cenários possíveis. Mas eu acho que ele não vai ter os mesmos espaços. Com certeza não, até porque ele não perdeu só com essa rachadura entre ele e o recém-eleito novo prefeito de Campina. Ele perdeu também porque ele teve uma queda significativa no número de votos, né? Ele foi o candidato mais votado em 2016 e agora ele foi o 14º. A perspectiva do Republicanos, inicialmente, era que ele já era aquele cara que estava super garantido no primeiro lugar e os demais iam correr atrás para tentar entrar em segundo, terceiro ou como suplentes, né? E agora não, ele foi o segundo mais votado do partido, não foi nem o primeiro. Quero fazer só mais um adendo rapidinho, que não podia deixar de falar. Renan Maracajá é a prova viva de que nós não temos voto de opinião em Campina Grande, pelo menos não numa quantidade significativa ainda. Porque é lamentável ver que tantos campinenses confiaram seu poder de voto a um cidadão que foi condenado a 36 anos de prisão por desviar dinheiro de merenda escolar, né? Bicho, eu acho que desses votos dele aí, eu acho que mais da metade dos eleitores não sabem sequer como é a cara de Renan Maracajá. Porque ele chega nessas pessoas através das lideranças. É verdade. Às vezes não conhece nenhum processo. Não conhece nenhum processo, sabe que ele foi condenado, não sabe de nada. O pessoal tem memória muito curta e às vezes sabe e tem aquela velha conversa de que todo mundo rouba, pelo menos esse hobby me ajuda, então vamos nessa. Vamos seguindo. O Felipe acertou, viu? É presidente. É presidente da República de Campina Grande. Ah, com certeza. Com respeito. 15º eleito, que é uma eleita, Carol Gomes, do PROS, 2.382 votos. Meu comentário pra Carol é o seguinte, é mais uma... Ela é mas mulher de alguém? É mulher de alguém, sim. Ela é mais uma com agravante, ela é mais uma que já come imposto lá de Boa Vista, porque o marido dela é prefeito e agora quer comer o meu imposto aqui em Campina Grande. Vai pra lá, vai embora. Felipe. Muito complicado assim a gente analisar Você é o Felipe, não, rapaz. Você é o Luiz. Ah, Você é o Luiz. Respeita a ordem. Ordem no tribunal. Eu não tenho nenhum adendo ao comentário do Demetrios, não. Acho que é uma pessoa, uma candidata como ela representando a população na Câmara Municipal é uma derrota para a população, né? Porque ela... Ele lasca sem ganhar a derrota. Segura o libertário. Será uma derrota. Eu particularmente não me identifico com nenhuma das pautas que ela apregua, que ela divulga. E não sei nem se ela tem pautas. Pra atrair todo mundo, pô.
Eu não sei nem se ela tem pauta. Todo mundo aqui vai ter apelido. Felipe é o nosso pitbull. Eu não sei nem se ela tem pauta. Se tiver, eu discordo, porque não chegou a ter Exatamente. Nem fala, você já tá errado. Exatamente. Não, porque é uma questão de seguinte, existem ideias que funcionam e outras que não funcionam. Ela não defende assim funciona, então com certeza não vai somar com a sociedade. Acabou. Vamos nessa. Agora o Luiz, Felipe. Vai, Felipe. É aquela coisa, pô. A gente olha que o perfil dela, vê algumas coisas em relação à saúde e tal. Vamos esperar um mandato assim dela bem neutro, né? Não dá pra esperar, não dá pra colocar muita expectativa. Talvez busque ser uma vereadora participativa na medida do possível e espero que ela tenha pelo menos uma inclinação voltada para as boas ideias, né? Eu acho que sim. Ela é governo, né? Ela é governo, né? Então a gente já pode esperar assim, pelo menos menos mal, né? Eu não tava me apercebendo disso, mas menos mal, porque provavelmente em pontos onde Bruno vai jogar para a Câmara projetos de lei, iniciativas que podem cooperar, por exemplo, com a melhora do ambiente de negócio da cidade, por ela ser do governo. Vai ter a lei de liberdade econômica. Exatamente, por ela ser do governo, provavelmente ela vai votar a favor do projeto, isso pode ser bom, mas em termos de ideias que ela, enquanto pessoa, representa mesmo, não vejo nada que vá trazer alguma melhora significativa para a cidade. Segue o flow. Vamos lá. 16º, pastor Luciano Breno, do PP. 2.321 votos. O pessoal da Maromba não gosta muito dele não, né? Ele foi o autor de 2 projetos de lei horríveis, né? Um que restringia a compra de suplementos alimentares à prescrição de receita de farmacêutico, médico ou nutricionista, e outra lei que obrigava qualquer estabelecimento que vendesse suplemento alimentar a ter a presença de um profissional de nutrição, lei claramente feita para agradar a mulher dele e o pessoal lá do A lei está conselho. sendo seguida? Tem notícia? O tal do enforcement, né? O enforcement, que é fazer a lei valer, acho que não está sendo colocado em prática. Pessoal, essa semana passada eu comprei um whey ali numa loja de suplemento, acho que o cara lá não era nutricionista, não subestimando, provavelmente era o dono do estabelecimento, só tinha uma pessoa lá. Enfim, acho que as coisas seguem como sempre foram, mas é ruim, porque gera insegurança jurídica, você fica naquela, não sabe se a qualquer momento pode chegar um fiscal na sua porta e ele quer aplicar uma multa que num momento como esse de pandemia pode quebrar teu negócio, então, enfim... Passo a palavra para o pessoal para dar também opinião. Eu acho importante mencionar que, por mais que essa lei talvez não esteja sendo praticada, o simples fato de ele ter proposto algo desse tipo piora significativamente o ambiente de negócio da nossa cidade, porque desestimula a entrada de novas pessoas que queriam operar nesse setor. Sim. Abrir uma loja de venda de suplemento, ou até mesmo as farmácias que não comercializavam esse tipo de produto e agora ficam receosas de começar porque não tem capital suficiente para cá com o custo da contratação de um nutricionista em tempo integral. Fica com medo de acontecer do nada isso que ele falou, chegar um fiscal lá e acabou. Então, assim, depois da Jo e do Renan Maracajá, para mim, o pastor Luciano Breno foi o pior representante que Campina Grande escolheu. Empatado com o Alexandre Sindicato ali, acho que... Também, né? Porque o Alexandre Sindicato, o problema dele ali, ele tem algum problema com a Uber, aparentemente ele é um que não gosta de Campina Grande. O pastor também é o autor do projeto de lei que estabelece a construção de pipódromos, arenas para a prática de... Ele é o tipo de político que eu tenho soltar certeza... pipa. Ele é o tipo de político que eu tenho certeza que não faz análise de custo-benefício na hora de elaborar um projeto de lei. Não para pensar quanto vai custar essa regulação. A gente precisa se lembrar que toda lei que obriga, na verdade, uma lei que proíbe. Quando ele obriga estabelecimentos a contratar um nutricionista para fazer a recomendação do uso de suplementos para consumidores que não pediram por essa ajuda do governo, na verdade ele está dizendo para os donos desses estabelecimentos: vocês estão proibidos de operar no seu setor se vocês não obedecerem a essa regra. Isso é terrível para o nosso ambiente de negócio. A gente só tem a perder com isso aí. Luiz. Não dá comentário. Simbora. Tá dormindo, eu também. Eu acho que pegando o café. Pegando o café. Caraca, já é bem tarde, já é quase meia-noite aqui. Os meninos foram perfeitos nas suas colocações, né? Eu acho que toda essa discussão acerca do pastor Luciano Breno, eu já fiz de alguma forma através do meu perfil, inclusive gerou uma treta gigantesca com o Conselho Regional de Nutricionistas, né? Pastor, desbloqueie Luiz no Instagram. Pastor, por favor, me desbloqueie do Instagram. Eu gostaria, né, de acompanhar o seu mandato, de fiscalizar. Ele precisa lhe fiscalizar. Eu preciso lhe fiscalizar na minha posição de cidadão campinense. Infelizmente, bloqueado, eu não tenho acesso às suas proezas, né? Eu não sei se isso é bom para o senhor ou se é ruim, mas
Mas um exemplo de pessoa que faz política olhando para o próprio umbigo, né? Às vezes o dele ou o da esposa. Vale salientar que a esposa dele é nutricionista. Será que isso tem relação com a iniciativa dele ter feito esse projeto de lei? Reflitam. Reflitam, né? Fica aí o questionamento. Vamos lá, seguindo. 17º Saldo Novembro Solidariedade, 2.293 votos. Luiz, estava dormindo agora. Pô, assim, olha, a Câmara Municipal de Campina Grande ela é extremamente monótona, chato. O perfil dos vereadores é chato. Homogêneo pra ruindade, né? É homogêneo pra mal, pra muito mal. Pô. É aquele vereador que se ele acha assim, eu sou o máximo porque o calçamento da rua e tal, o asfalto, o requerimento. Eu sou recordista de requerimento com o Anderson Maia. Meu Deus. Então, assim, a gente olha para os vereadores e não vê. Eu ia falar uma coisa bem complicada aqui, mas assim, a gente não vê grandes homens pensando grande. A gente vê pessoas tratando de probleminhas isolados e tal. É claro que a função do vereador envolve também esse acompanhamento comunitário, mas não só isso. Acho que a gente precisa de pessoas que nos elevem. Mas como os vereadores representam, de certa forma, boa parte dos desejos da população, então é isso aí que tem mesmo. Selo mais um pra ele? Selo mais um. É mais um. Tenho nada a acrescentar. Mais um. Mais um. Pra mim Na é verdade, mais era um. pra ser selo menos um, né? Vamos rever aí os critérios de nome do selo. O Anderson Almeida, do Podemos, 2.122 votos. É o 18º. É o Pila. É o Pila perigoso. Ele é perigoso. Então vamos lá para a história do cara. Ele tem base política lá no bairro Santa Rosa, mas ele é ex-presidente municipal do PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro. E a gente vai colocar aqui na tela também, tem algumas imagens dele em acampamento aí do PCdoB, todo uniformizado da cabeça aos pés, com roupa do MST. Então, talvez seja um candidato aí que está pelo Podemos, travesti de moderação, mas que é um pouco mais para a esquerda, assim, um pouco muito, na verdade. Foi diretor da Casa da Cidadania. Foi diretor da Casa da Cidadania também, tem relação lá com o governador Ricardo Coutinho na época. Mas fica incógnito. A gente sabe que os partidos no Brasil, como são, às vezes carregam pessoas que não são ideológicas como nome. Eu não acho que Nas Falcão seja comunista, por exemplo. Mas eu não dou o benefício da dúvida para pessoas que se relacionam em ambientes como esse. Infelizmente, Anderson Pila não é mais um. Acho que seria interessante se a gente dissesse aqui, Anderson é mais um, que vai ficar lá só existindo na Câmara de Vereadores como muitos outros, mas não. Ele é uma pessoa qualificada, sabe? Tem discurso, sim, tem esse passado. É advogado. Tem esse passado que, ideologicamente falando, deixa a gente, assim, de olhos bem abertos, né? Merece muita atenção. Então, eu acho que Anderson, junto com João Oliveira, vão fazer um barulhinho na Câmara nos próximos 4 anos e a gente precisa ficar de olho. Porque eu não sei se eles vão encontrar adversários no mesmo nível, não, para debater com eles. E eu acho que vai ter um. Mas eu vou comentar daqui a pouco. Vamos ver. Felipe. Não, eu acho que ele vai entrar para dar trabalho para o prefeito, né? De fato, eu concordo com o Luiz Felipe. Ele não entra no mesmo patamar dos outros que a gente mencionou até aqui. Ele não é mais um que entra para ficar calado e só ganhar o salário. Ele entra com propostas e com proposições que podem ser muito danosas para a nossa cidade. Então, é uma pessoa que é uma ameaça verdadeira à liberdade econômica dos campinenses e a gente precisa ficar de olho nele, sim. A gente pode analisar, inclusive, pelo seguinte aspecto. O Anderson ele vai ser a nova voz do João Azevedo na Câmara. Acredito que essa articulação, se não foi feita ainda, está em vias de ser concretizada. Sim, ele estava bem colado com a Ana Cláudia. Talvez Valéria, né? Talvez Valéria seja mais voz de João ainda do que ele, sim, mas, verdade, mas provavelmente ele vai ser a voz de veneziano, de Ana Cláudia na Câmara. E é uma posição qualificada, dele, né? aparentemente. Ele fala aqui em defender o apoio, o retorno dos restaurantes populares e cozinhas comunitárias, né? Só que aí proposta desde já inviável, porque não existe mais o programa federal que destina recursos para esse projeto. Retorno do terminal de integração em Campina Grande, que é uma questão muito polêmica também. Enfim, vaca mecânica que distribui pão e leite para as famílias carentes de Santa Rosa, como se as pessoas carentes só precisassem de pão e leite. Viva com isso. Na verdade, assim, essa manga. Ideologicamente falando, né, assim, quando a gente fala em ideias, é sempre importante deixar claro que
para as pessoas é melhor que o governo dê dinheiro para elas, como é o caso do Bolsa Família, foi agora devolva os impostos que eles pagaram. O auxílio emergencial, porque é uma espécie de devolução dos impostos que são pagos, funcionam como um imposto negativo, do que o governo se preocupar em produzir ainda um bem, manufaturar e tal, e comprar e distribuir, porque nesse meio muito se perde. E é aquela coisa, nem só de pão e leite vive o homem. Né? Acho que a dignidade do ser humano ela vai muito além disso e uma pessoa ela pode estar precisando, sei lá, estou com desejo de comer uma coxinha, e aí? Só vou ter pão e leite? Não, né? Felipe. Eu particularmente acho que, vou até discordar um pouco do Felipe, eu não acho que seja melhor o governo dar diretamente o dinheiro para o cidadão do que dar o bem que ele acha que o cidadão precisa. Eu acho que o cenário ideal seria onde o governo não toma do cidadão, né? Porque o que impede a geração de riqueza, principalmente por parte dessas pessoas que compõem a classe mais pobre da nossa sociedade, é justamente o fato de que o Estado é muito pesado sobre elas e não dá para elas a oportunidade delas gerarem o próprio sustento, certo? Porque ao invés de elas estarem gerando riquezas para si mesmas, né, e tentando subir o seu padrão de vida através do esforço do seu trabalho, da sua produção, elas estão tendo que custear o governo, e o governo só devolve uma parte do que toma das pessoas para elas. Mas claro, num cenário possível, dentro do que a gente tem hoje, uma política pública mais eficiente do que dar diretamente o bem seria entregar o dinheiro, porque assim o cidadão tem poder para escolher. E a gente sabe que o conhecimento está disperso na sociedade. O indivíduo, ele sabe o que ele precisa melhor do que um planejador central dentro de uma Câmara Municipal. O prefeito ou o vereador pode achar que sabe do que as pessoas precisam, mas a real necessidade que a pessoa tem, só ela sabe qual é. É por isso que é mais eficiente você entregar o dinheiro para ela. Sim, sim. A mesma coisa funciona com a esmola. Tem gente que tem receio de dar esmola em dinheiro. Quer dar, não, eu vou comprar comida porque ele pode comprar droga. Cara, dê a sua esmola e deixa o cara resolver o que vai fazer da vida dele. Ou não dê? Não, ou não dê, ponto. Mas é preferível dar. A gente... Falta quem agora, meu Deus? Dona Fátima. Dona Fátima. Não é da Feira Central não, né? Não, nem da Headlight. Né? Do Podemos, 1.917 votos. Alguém fala aí da história dela, Luiz. Não, assim, Dona Fátima, cara, é mais uma pessoa assim que ela... Líder comunitário. Líder comunitário, né, lá do distrito de Santa Terezinha. Vila Cabral, Santa Terezinha, se não me engano. Né? Parece que o pessoal lá do bairro se reuniu em torno da candidatura dela e conseguiram elegê-la, né? Ela é uma pessoa muito bonitinha, assim, muito engraçadinha. Eu acho que eu almoçaria na casa de Dona Fátima, eu tomaria um cafezinho com ela, conversaria e daria algumas ideias bem interessantes para a Câmara. Dona Fátima, se a senhora quiser conversar comigo, estamos aí. Se quiser ser entrevistada pelo Poder Paralelo, tá convidada. Boa ideia. Vamos conversar para trazer os vereadores aqui. Os que quiserem, tiverem coragem, viu? Porque aqui ninguém alisa, não. Exatamente. Seguindo aqui as nossas análises com os vereadores, o 20º, doutor Olímpio Oliveira, do PSL, 1.494 votos. Ele era do MDB. Eu fiz aí até uma intervenção dizendo que haveria, com o João Oliveira ou com o Anderson Maia, um antagonista. Na minha visão, seria o doutor Olímpio Oliveira. O doutor Olímpio ele tem um trabalho muito forte aí também no combate às drogas. Né? De repente, se uma ideia de alguns desses dois aí, eventualmente, abordar essa temática, ele seria um antagonista. Eu acho que ele é oposição sem ser oposição, né? Então, de certa forma, assim, porque ideologicamente falando... Oposição a quem? Ao governo. Certo. Ele consegue ser oposição sem ser oposição. Porque ideologicamente falando, eu acredito que ele está muito mais alinhado do que desalinhado. Ele foi oposição do partido, assim, né? Mas talvez ele pode ser oposição à gestão, ao grupo político. Ou nem tanto. A forma de governar, pelo que tem sido colocado assim por Bruno, né? Proposta de desburocratização e tal. Eu peguei analisa muito a área econômica. Assim, né? Eu peguei um panfleto de Olímpio e eu não achei ruim. Ele foi autor de um projeto de lei aqui em Campinas chamado PL do IPTU Justo. O IPTU Justo é um movimento que tem muito forte em São Paulo, que o IPTU lá é muito abusivo. E ele colocou esse projeto em pauta para limitar o aumento do IPTU aqui em Campinas. Eu acho um bom projeto, eu que sou liberal, não gosto de aumento de imposto, né? E, assim, de todos os materiais dos políticos que eu peguei, depois do Luiz, claro que foi meu voto, o dele foi um que eu achei interessante. Não achei bom assim, tipo, vou votar nesse cara, mas interessante. Eu achava que ele não ia se eleger. Ele foi meio esquecido por alguns partidos, aí no final ele se aliou com Bolinha.
Não abraçou muito a causa do Bolinha, obviamente você vê na identidade visual dele no Instagram, que ele não adotou as cores 100% igual aos outros candidatos. Fez uma live bem, né? Fez aquele negócio ali, mas ele não é ruim. Eu tenho algumas discordâncias com ele, vi também lá no panfleto dele coisa que eu não gostei, mas de todos, assim, ele é mais ou menos. Felipe. Que já é muito bom, já é muita coisa. Eu não conheço a trajetória política do Dr. Olímpio, né? E também não tive acesso às propostas de campanha dele durante o período eleitoral, mas esse detalhe que o Demetrios mencionou agora me surpreendeu, porque não é comum você ver alguém mencionando redução, ou melhor, não é nem redução, reajuste para cima do IPTU na Câmara Municipal de Campina Grande. Historicamente é uma Câmara que gosta de gastar, gosta de subgasto, gosta de aumentar o próprio salário. Né? Então eu vejo isso como algo positivo, mas não dá para sonhar muito alto, né? Eu acho que ele é limitado dentro do que ele entende a respeito da área de economia, sim. Possivelmente, em algumas proposições do governo, talvez ele não vá cooperar com a visão do prefeito para a melhora do ambiente de negócio da cidade. No que diz respeito a ele, eu prefiro ser conservador e acreditar que ele vai cumprir um mau papel, porque se ele cumprir um bom papel, eu me surpreendo, entendeu? Mas não espero muita coisa, não. Felipe. Oi, Luiz Felipe, né, agora. Dr. Olímpio é um homem do povo. Essa foto vai aparecer na tela aí agora. Essa foto vai aparecer aqui. Põe aí, editor. Já rolou uma identidade aqui com ele tá tomando uma aguinha de coco na rua, parando pra reabastecer e tal. Uma água de coco com pastelzinho é ótimo, né? Pra gente que vem de família. Mas assim, Já passou, viu? Faminto. Já passou, né? Já foi o quarto. Enfim, eu vejo assim, né? Dr. Olímpio dos males o menor. A gente poderia dizer mais um, mas ele não é mais um, porque ele demonstra uma certa capacidade enquanto vereador, enquanto parlamentar. Eu vejo uma pessoa que pode ser muito influenciada positivamente por ideias como as nossas, né? Apesar de nós termos ideias um pouco diferentes aqui, a gente está do mesmo lado, mas sempre um mais idealista, outro mais pragmático, tá entendendo? Mas assim, a gente pode... Ele pode ser uma pessoa influenciável. No bom sentido, né? Que a gente pode influenciar as pessoas positivamente. É uma pessoa que eu acredito que se bater lá na porta dele, ele vai sentar e ouvir. Eu acho um bom nome. Talvez aqui, na primeira olhada, o melhor nome, inclusive. Dos 20. Eu acho assim, olha, se a gente fosse... A gente não pode exigir uma Câmara perfeita. Mas se nós pudéssemos escolher um perfil mediano para ser vereador em Campina Grande, eu acho que o perfil do Dr. Olímpio seria um nomezinho... Vamos chamar o Dr. Olímpio? Se ele for... Vamos chamar do O Dr. Olímpio quiser vir para cá, pode vir para cá. Eu vou manter o que eu disse, eu acho que eu prefiro ser conservador, mas se ele fosse o perfil de maior, que representa a maior oposição às minhas ideias dentro da Câmara Municipal de Campina Grande, eu acho que nós estaríamos muito melhor do que estamos hoje. Com certeza. Certo? Então, entendi. Tipo assim, hoje qual é a pessoa que está lá dentro que representa a maior ameaça às nossas ideias? Jô. Exatamente. Anderson. Se fosse ele. Tu acha que é Anderson? Tipo assim, o cara mais radical. Tô na dúvida, mas eu acho que Quem é a pior Eu não pessoa, sei, eu assim, acho que ele nem é de fica esquerda, não. né? Eu acho que ele não se identifica como esquerda. Quem? Olímpio? Sim. Não, de forma alguma. Pô. Mas, tipo assim, se ele fosse o cara mais estatista lá dentro, eu tava feito, tá ligado? E quer dizer que se a gente olhasse pra ele e dissesse que ele é o pior, então a gente tá muito bem. Entendeu? É isso aí. Porque completamente. Não. Eu ia falar aqui, mas já é. Agora você começa. Valdeni Santana do DEM, 1.442 votos. Eu tenho boas perspectivas para Valdeni, sabe? Apesar dos pesados, assim, porque Valdeni é aquela pessoa assim. Ele começou a participar dos movimentos de direita e tal, vem com esse histórico de defesa de algumas pautas. É bancário ele, né? É bancário, mas não se aprofunda muito. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta de uma postura mais combativa. Eu acho que nós precisamos ter uma direita mais combativa, né? E nesse sentido, assim, Valdeni, ele é abertamente de direita. Ele não sente vergonha de dizer isso. Mas pensando no ambiente da Câmara, Valdeni vai ter a capacidade de bater de frente com o Anjo Oliveira, por exemplo, sabe? Porque eu tenho certeza que ela vai apelar. João Oliveira vai apelar. Então, bater na frente não é retórico, você está falando, né? Não claro. De ideias, né? Certo. Não, sim, bater de frente assim, até de se mesmo opor, no né? sentido de Não, provavelmente ele vai se opor, mas... transmitir o que ele acredita. Isso. Conteúdo, né? E assim também, por exemplo, você olha o perfil de Oliveira nas redes sociais, o negócio é movimentado, é bem trabalhado, entendeu? Existe uma construção narrativa muito boa.
Ele foi o candidato do Instituto Borborema, né? Ele foi o candidato do Instituto Borborema e tal. Embora seja protestante, o Borborema ele é mais católico, mas eles encamparam essa ideia. Se houver um acompanhamento do Borborema assim com ele, eu acredito que vai ter, né, alguma espécie de assessoria para não capacitá-lo, mas para dar um suporte nesse sentido, beleza. Mas, do contrário, ele corre o risco de se perder pelo meio do caminho. Uma objeção que eu tenho a ele é uma que eu percebi, assim, coisa de bastidor. Eu vi ele próximo a Efraim e falando que eles têm uma relação pessoal antiga e tal. Eu não sei até que ponto isso pode influenciar na postura dele. A gente sabe que Efraim faz movimentações políticas muito polêmicas, ao mesmo tempo que aplaude o presidente, declara apoio a Ana Cláudia Veneziano, enfim, a gente não sabe muito bem como é que isso vai seguir, mas ele claramente, por exemplo, se opôs à decisão de Efraim, posta foto lá com o Bruno e tudo mais, mas vamos ver no que é que isso vai dar. Eu acho ele ruim, dentro do padrão da Câmara, tá entre os melhores, mas eu acho que possa ser que falta profundidade. Eu vi lá as propostas dele, aí ele fala vagamente lá sobre desburocratização e tudo mais, mas não se aprofunda muito. Eu acho que falta esse aprofundamento. Eu acho que o foco dele ficou mais na pauta moral, religiosa, que talvez hoje seja o nosso menor problema, não sei. Tem o apoio da igreja, né? É verdade, acho que a pauta econômica hoje em dia está bem mais importante, ainda mais depois do cenário de pandemia, mas vamos ver no que isso vai dar. Felipe, Valdenir. Eu particularmente acho que ele está bem alinhado com a visão da prefeitura no que diz respeito às pautas mais voltadas para a história moral, né? Mas possivelmente em alguns momentos as votações que forem mais relacionadas com as questões econômicas ele pode, decepcionar um pouquinho, justamente por falta de preparo mesmo, de falta de compreensão de algumas coisas nesse sentido. Então, por conta disso, eu acho que a minha opinião sobre ele é a mesma que Dr. Olímpio. De Dr. Olímpio. Esse é Olímpio Oliveira. Olímpio Oliveira. Não é Olímpio Rocha. A minha opinião sobre ele é a mesma. Minha opinião sobre ele é a mesma. Eu acho que ele pode surpreender, mas eu prefiro acreditar que ele vai ser um dos que, se não atrapalhar, já vai estar bom demais, entendeu? Eu acho que ele tem potencial para surpreender, sim. E assim como mas também tem esse fator aí, da falta de preparo. Acho que em alguns momentos, talvez a falta de preparo, falta de conhecimento acerca de alguns assuntos específicos mais voltados para a área da economia, talvez faça ele tomar decisões erradas na hora de apoiar ou não os projetos da prefeitura, não sei. Esse é o momento em que uma coisa faz muita diferença, a humildade. No sentido de você olhar para si mesmo, enxergar suas fraquezas e dentro do seu gabinete se completar. Colocar pessoas que vão completar ali aquilo que você tem de mais fraco. Se ele conseguir fazer isso bem, talvez o mandato dele seja muito surpreendente. Valdenir é uma pessoa boa. Acredito que dá para se conversar com ele, dá para sugerir, entendeu? Acho que... Vai ouvir. O Valdenir é talvez o candidato, o vereador mais conservador aí, talvez, no meu entendimento. Vocês falaram muito da parte econômica. Na minha área de estudo, eu vim na área da moral e costumes, sabe? Inclusive, vou deixar até dica de leitura, né? Como ser um conservador, do Roger Scruton, também Política da Prudência, do Russell Kirk. São dois ótimos livros, inclusive eles trabalham muito nessa área da moral, da ética, inclusive, e o Edmund Burke, né? O Kirk, ele é um filósofo estadunidense que segue aí o pensamento do Edmund Burke. Sensacional para quem quiser ler um pouquinho sobre a parte moral também, além da economia, que a gente já falou muito aqui, né? O liberalismo econômico também, o conservadorismo também pega essa parte. Vamos seguindo aqui, comendo a cocada, né? Vou cimar das cocadas do nada para nós. Então, quem quiser mandar uns pequenininhos pra gente também, a gente aceita. A gente bota o endereço aqui. Rostão Paraíba do PP. 1.295 votos. Vou começar com Felipe. Não sou eu. Rostão Paraíba do PP. Eu não, mais uma vez, não conheço a fundo a trajetória política dele, né? Mas acredito que ele vai repetir um padrão que a gente já mencionou muito aqui. O cara que vai entrar para ser -1, atualizando agora o seu, né? -1. Acho que acima de qualquer coisa ele vai pensar no interesse pessoal dele. Não é um cara que ele conseguiu se eleger na base da divulgação de uma ideologia específica, como foi o caso da Jo, né? Então, acho que essa vai ser mais ou menos a linha que ele vai seguir pelos próximos 4 anos de mandato aí. Um candidato que tem sua base eleitoral na Zona Leste, mais precisamente no José Pinheiro.
Ele tem um trabalho forte ali com o pessoal que joga futebol amador, ali no Plínio Lemos. Ele é bem conhecido ali naquela área. Mas nada mais marcante além disso. Ele já foi vereador, ele foi suplente na última eleição, e aí por alguns meses alguém teve uma licença, outro morreu, outro... Não, brincadeira. E aí ele terminou assumindo. Teve um que morreu, o Lula Cabral. Foi? O Lula Cabral morreu. Caralho. É verdade, ele morreu. E aí ele terminou assumindo e teve um episódio que foi muito engraçado. Se o editor puder colocar aqui no vídeo. Ele foi pro Parque do Povo e ele quis entrar dando carteirada no camarote da Aliança. E aí ele falou, sou vereador, quero entrar. E o cara falou, não, vereador valeu, mas cadê o ingresso? E aí ele não tinha ingresso. E aí ele deu uma entrevista lá pra TV do Parque do Povo, revoltado, dizendo que cada vereador tinha que ter pelo menos 10 ingressos pros camarotes todos os dias. Só, né? Somente, acho que 230 convidados da prefeitura. São João, que reclamação é? Não, a reclamação que os vereadores de Campina Grande estão sem prestígio, chega no Parque do Povo, chega numa aliança daquela, na SCOR, tem que mostrar, nem você mostra na carteira de vereador, ele tem acesso a chegar nos camarotes. E quer dar aos vereadores dos senha, que é para a esposa do vereador e o vereador. E isso para mim eu não concordo no Parque do Povo. E qual é a sua proposta? A minha proposta é que todos os vereadores cheguem à empresa que está atuando aqui nesse maior São João do mundo e mande 10 bilhetes para cada vereador para te dar a nossa família, os amigos, por dia. Quanto é o ingresso no camarote ali? Cara, dependendo do dia, passa de R$100. Não, porque... Vezes 10 mil, vezes 23 vereadores, R$23.000 por dia com ingresso, que vai ser pago com dinheiro do pagador de impostos. Maravilha. Chupa essa? Enquanto ele tá com os ingressos, viu? Porque não é pouca bosta não, velho. A lata é cheia, né? A lata é cheia. Não, o vídeo dele falando é engraçado. Vai rolar aí agora o vídeo. Vai, então, vídeo. 6 motivos para votar em Rocha Paraíba, né? Rocha TV. É isso aí, Paraíba. Valoriza o esporte e tal, futebol amador, construção de quadro e tal. Rocha é ficha limpa. Pô, cara, o que a gente espera de todo vereador, né? Mas tem uns que não são tanto assim. Mobilidade urbana, pavimentação de rua e tal. Centro de referência a pessoas com transtorno de espectro autista. Eu comendo cocada tá ótimo a minha dicção. Ainda bem que tem a cocadinha, eu tava faminto. Pode ser até uma chamada, viu, que a gente faz agora. Uma boa ideia. Rocha apoia os empreendedores e os pequenos negócios e compromisso com a comunidade. Enfim, nada muito profundo, né? Sempre fica ali naquelas coisas mais básicas. É mais um. Mais menos um, né? Mais menos um. Não dá para esperar muita coisa positiva e sempre a gente precisa ficar de olhos bem abertos porque o negativo é quase certo. Felipe. Eu já mencionei. Falou. O sono tá batendo aí, né, galera? Perdão, O último, o derradeiro, Ilmar Falcão, do DC, 1.093 votos. Irmão de Inácio Falcão, deputado estadual e candidato à prefeitura de Campinas. Será que era comunista também? É engraçado, né? DC é o quê? Do DC? Cristão. Yeah. Não é o partido de Ismael? Democrata cristão. Democrata cristão. E aí fica a ironia, né? Inácio Falcão no Partido Comunista do Brasil e o irmão dele no Democrata Cristão. Democracia e cristianismo, tudo a ver com comunismo. Bem irônico. E aí tem outra... Eu não sei se é o Inácio Falcão que é um cristão herege ou se é o irmão dele que não é comunista de verdade. Boa pergunta. Que traga o comunismo pelo cristianismo. E aí fica mas também... uma das duas coisas foi. O ponto engraçado... Outro ponto é o comunismo também. O ponto engraçado. Que o Inácio Falcão passou a campanha inteira falando que iria combater o familismo, né? Falando do candidato do Cunhalinho e tal. Só que na chapa dele, a vice, tinha um filho que já como candidato a vereador, que já foi vereador, né? O Cassiano. E o próprio irmão dele também candidato a vereador, né? Então, a gente vê, tipo, contra o familismo dos outros, né? O dele tá liberado. DC é governo? DC é governo? Não faço ideia. Cara, eita.
Pelo que eu vi, acho que era. Ele Não, foi o único não. candidato eleito do DC? Eu acho que ele era da chapa do DC, acho que era da chapa do Podemos. Rapaz, que sorte que ele teve. O DC era da chapa de Ele Necláudio. teve 1.090 e alguma coisa. Foi o menos votado e conseguiu se eleger. Aí, 1.093 votos. Exatamente. Foi um tiro muito certo. foi. Tem mais alguém? Não, Quer se acabou. manifestar? Encerramos o nosso primeiro podcast político, Observatório. Não é Observatório. Não é observatório. Não é mais. Poder paralelo. Esse foi o podcast político Poder Paralelo Campina Grande. Espero que vocês tenham gostado. Um hiperbólico ósculo na bochecha de vocês e até a semana que vem. Cheiro, tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, rapaziada.